Quem é o próximo? Você. É você mesmo. Geralmente é quem Sou pergunta. eu. Quem pergunta? Então, galera, já que esse bar aqui é pop, mas também é nerd, não podia faltar uma animação na lista. E a animação que veio representar aqui as crianças, o Dia das Crianças, é Ponyo. Vocês já viram esse filme? Aqui no Brasil, sei lá por que botaram o subtítulo Uma Amizade que Veio do Mar. Olha que coisa linda, eu não sei por que eles fazem essas coisas, mas no original é Geki no E no Ponyo. É mais ou menos assim como as metralhadoras cospem, é um filme de 2010, mas para quem achar que é uma animação como outra qualquer, saibam que o diretor é nada mais nada menos que o Hayao Miyazaki, que para quem não sabe é o mesmo diretor de Viagem de Chihiro, é o criador de Meu Amigo Totoro. Então vocês já partam aí do princípio que é uma animação bem adulta, ou melhor, adulta não, é uma animação bem feita. Só que realmente vai... Olha só, é linda. Vocês estão vendo essas imagens aí que a gente separou para vocês? A animação inteira é muito caprichada, tem um visual fantástico. Eu acho que é muito mais bonita do que a Viagem de Chihiro. Eu vou falar para vocês que eu acho Ponyo melhor do que a Viagem de Chihiro. É isso aí. Ó. E sem tentar dar muito spoiler, a Ponyo é um peixe. Ela é um peixinho que se apaixona por esse menino aí da imagem que está aparecendo agora. E aí ela pede lá pros místicos, para aquela sereia ali que apareceu antes, para transformar ela numa menina, para ela poder viver esse amor. Só que aí tem uma série de outras coisas envolvendo. E o que eu acho mais bonitinho nessa história é que, apesar de ser uma história de amor, não necessariamente de uma amizade, como o subtítulo que foi feito aqui no Brasil sugere, é uma história de amor sob medida para crianças. É aquele amor inocente mesmo, é o amor entre duas crianças. Sabe quando a gente vê aquelas criancinhas que se encontraram na escola e aí vai lá, uma fica abraçando, dando beijinho na outra, que a gente já fica pensando, ó, que lindo, não sei o quê? É mais ou menos isso aí. Galera, é imperdível. Eu não preciso falar muito, é como eu falei para vocês, é melhor do que a Viagem de Chihiro, sobretudo pelo final, que eu acho que o final de Viagem de Chihiro fica meio que jogado. E esse daí não, esse aí tem começo, meio e fim, e o final, pelo menos, me surpreendeu bastante. O final, a forma como eles vão resolver para... Como é que se diz? Para poder dar um final feliz e ao mesmo tempo, enfim, não posso falar muito, não posso estragar, mas o final é surpreendente e é maravilhosa essa animação. E de vez em quando ela entra na grade da Netflix. Fiquem ligados aí, porque ela não está na Netflix agora, mas a qualquer momento ela pode voltar. O comentário do Chariban ainda é referente ao filme que a Babi trouxe, ó. Vixe, pesadão. Não é à toa que chorou. Pijama listrado é tenso mesmo. É sim. Sobre o filme, Misa, que você trouxe, eu achei interessante porque na sua explicação trouxe também uma explicação por que a tradução é uma amizade que veio do mar, né? Uhum. Não, quer dizer, é um peixe. Então, mas não é... Porque você falou algo que eu fiquei na dúvida. Não é uma amizade, é isso? Ou dizer que não é uma amizade é um spoiler? Não. É uma história de amor mesmo. Ela, esse peixinho, se apaixona pelo menino. E aí ela pede para ser transformada em uma menina. Só que é um amor muito puro, muito inocente, entendeu? Então aí, para entender todos os desdobramentos dessa história, vocês vão ter que ver, vão ter que assistir a animação, porque vale muito a pena. Uhum. Eu achei bonitinho, vou tentar, quando entrar em cartaz Netflix de novo, eu vou tentar assistir. E dá para ver com seu filho, tá? É animação nível Pixar. Agrada aos pequenos e agrada os adultos também. Ah, é? Ou esses desenhos japoneses eles me assustam um pouquinho com... Não. A Viagem de Chihiro é delicado. super tenso pra assistir com criança, não? Vocês não acham? Tem uma parada meio
Não sei, lá, olha, Viagem de Chihiro, eu lembro quando ela estreou que no SBT, gente do céu, eles faziam a divulgação de A Viagem de Chihiro, porque a Jaqueline tinha dublado e ela era apresentadora do SBT, e eles ficavam passando aquele maldito daquele comercial o tempo inteiro, tipo Jequiti, tá ligado? E aí eu queria muito assistir, só que me contaram que era um filme muito triste. E eu já falei aqui 50 milhões de vezes, mas vou falar de novo, que quando a coisa é triste, eu preciso de uma certa preparação para poder assistir. Porque eu sou emocionada assim. E aí, até hoje, eu não assisti A Viagem de Chihiro. Eu fui assistir no cinema, porque na época foi muito comentado, né? Quando foi lançado e tal. Concorreu ao Oscar, se eu não me engano. Foi. Não sei se é triste, se é essa tristeza toda que estão falando, não. Não sei, porque os 2 filmes que eu trouxe não termina tudo bem, não. Aham, mas esse sim. Aliás, mas nem é dele que a gente tá falando, a gente tá falando do Pônio. Beleza. Melhor ainda. Isso, é verdade. Termina melhor ainda. Então, beleza, deixa eu partir então pro filme que eu trago aqui. E muitas pessoas vão falar que aqui no Bar dos Nerds a gente trabalha em cima de cotas, né? E a gente vai trazer aqui finalmente um representante do cinema nacional. E mesmo se fosse na base de cotas, seria justo também colocar um pouco do cinema nacional aqui, dar palco para o cinema nacional. E esse é um filme que eu vou ser muito claro. Não sei se vocês vão gostar da minha declaração. Eu sou um cara que eu tenho dificuldade para acompanhar o cinema nacional. Não gosto muito. Mas esse filme, eu achei ele bom demais. E é o ano em que meus pais saíram de férias. Eu encontrei o pôster dele em inglês, da época que ele estava para concorrer como representante brasileiro ao Oscar, né, de filme em língua estrangeira. Agora é filme internacional, né, que mudou o Oscar, né? Esse filme se passa em 1970, ali alguns anos depois que houve o golpe de Estado no Brasil, e o Brasil está vivendo no meio de uma ditadura, mas que também é o ano em que o Brasil está disputando a Copa do Mundo de 1970 em busca do tricampeonato, né? E esse filme vai contar a história. Esse filme vai contar a história de Mauro, que é um menino, não é tão menino assim, né? Tem ali seus 12 anos, está na beira na adolescência, né? Pré-adolescente. E os pais dele um dia dizem que ele vai tirar férias na casa do avô. E deixam ele na porta do avô e conversam rapidinho com o avô e simplesmente somem. E aí ele nunca é explicado o que está acontecendo, né? Afinal de contas, ele é uma criança ainda para entender alguns dos temas que se passam na época. E para a gente que é mais velho assistindo já sabe muito bem o que é que está acontecendo ali. O problema é que o avô dele é o cara com quem ele nunca tinha estado antes, que ele não faz a menor ideia de quem é. Então não tem nenhum tipo de intimidade, e um determinado laço vai começar a se desenvolver ali. Bom, o garoto ele é apaixonado por futebol, e ali nos anos 70 ele está acompanhando, né, também a seleção brasileira, e eu acho essa uma parte interessante do filme também. Aqui é uma imagem, o Mauro com o avô dele, tá? Vocês veem que ele está com uma camisa da seleção brasileira, né? Então assim, a história mais ou menos vai se desenvolvendo conforme os jogos da Copa do Mundo também vão acontecendo. E naquela época o futebol era uma grande propaganda também do regime militar, né, da ditadura. Então, assim, a gente vê essas duas coisas. A volta do Mauro, muita coisa pesada está acontecendo, e há uma fuga ali, né, como se fosse um momento de paz ao longo dos jogos da seleção brasileira. Esse filme, apesar de ter um protagonista, né, criança, é um filme que traz uma linguagem também muito adulta, registrando um pouco de como era viver naquela época, de todos os medos, de todas as tensões, de todas as dúvidas que se tinha sobre o que é que vai acontecer, sobre o que era ser considerado subversivo naquela época, a falta de liberdade de expressão, você não poder ser contrário a um tipo de governo. E ele está ali, ao mesmo tempo, está descobrindo muito sobre a vida, descobrindo muito sobre o avô, também descobrindo um pouco sobre o que está acontecendo com os pais. Então é um excelente representante, sim, do cinema nacional, um filme muito importante sobre uma época que a gente não deve esquecer que viveu, que não faz muito tempo, tá bom? Então é uma recomendação
e vale a pena aí correr atrás desse filme. Ó, deixa o Chariban, aproveitando que ele tá trazendo uma curiosidade aqui, ó. Gake no Ue no Pônio significa Poion do Alto do Penhasco. Né? Deve ser o peixe do Alto do Penhasco? Poion é um peixe? Ele tem que traduzir para mim o Poion agora. Apônio, eu não sei o que é um Poion, não sabemos. Mas ela é uma menininha e, se eu não me engano, o pessoal todo mora no alto de um penhasco, sim. A vila do menino para onde ela vai é no alto de um penhasco, sim. Tá vendo? Olha, a galera que acompanha o Bardo sempre agregando cultura aqui pra gente, ao vivo. Isso. Pois é. É por isso que de vez em quando um deles vira Bardo, né, Mulder? Pois é, eu ouvi dizer isso. Esse filme que eu vou falar, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele vai falar muito sobre a história do cinema. E todo mundo sabe aqui que eu sou muito apaixonada por cinema. Eu estou falando sobre a invenção de Hugo Cabret, que vai falar sobre um garotinho, que é interpretado pelo Asa também, por isso que eu falei que esse bar aqui, ó, Especial Arquivo X. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, pera. Sim, não. A Asa e a Judy, né? Porque aparentemente o Misa também só trouxe filmes que tinham ela, né? E o Hugo, ele é um garotinho que ele mora no relógio de uma estação de trem. E ele tem uma máquina ali, que é uma máquina que ele construía, um autômato, na verdade, que ele construía com o pai dele. E ele não consegue fazer esse autômato funcionar. E ele é órfão. Então ele vai atrás de descobrir como é que faz para esse autômato funcionar. E enquanto ele vai fazendo isso, ele vai também se envolvendo com as pessoas que trabalham dentro dessa estação de trem, tipo, na floricultura, ou o guardinha, o segurança da estação. Então ele vai se envolvendo com essas pessoas, e algumas delas têm relação direta com os irmãos Lumière, que foram os grandes criadores aí do cinema. E ele vai descobrindo a história do cinema, e ele vai contando pra gente, o filme vai contando pra gente. É muito bonito, é muito poético, vale muito a pena ver. Este filme eu chorei, mas por motivos que tocam muito mais a mim do que provavelmente a maioria das pessoas. Não é um filme dramático. E é bem bonito, o Asa sempre brilhando, como sempre, né, nas produções. E vale muito a pena ver. Também pode assistir com crianças. Não é um filme que vai, nossa, uma aventura, uma sessão da tarde, não é. Mas ele é um filme que tem crianças, que ele tem aí o seu encanto também. E é um jeito de você trazer a história do cinema para crianças de uma forma bem didática. Tá aí, muito bem. E esse filme é de quem mesmo? Quem foi que dirigiu? Não sei. Putz, eu não lembro o diretor agora, hein? Foi o Scorsese. Ah, foi Scorsese? Ah, É. Eu lembro que ele foi indicado. Eu lembro que ele foi indicado ao Oscar. Deve ter sido por isso, né? Porque a academia gosta do Scorsese. Pois é. Sim, mas, sim. Mas é interessante. Esse filme, de uma certa forma, ele me foi vendido como um filme de sessão da tarde. Como um filme pro público infanto-juvenil. Você acha? Você assistiu? Eu não acho, não. Acho bem profundo. Acho que tem umas reflexões ali bem, sabe, tá aí, eu vou assistir, então. É que assim, tem a Chloe Moretz, que fez aquele Deixe-me Entrar. Ela fez também Carrie a Estranha, o novo Carrie a Estranha. E ela tá pequenininha ali também, atuando junto com o Asa. Então tem essa coisa dos dois tentando descobrir como é que eles fazem o autômato funcionar e tal. E descobrindo as histórias do avô da menina, que tem ligação com o nascimento do cinema e tal. Mas eu acho que é um filme muito mais
ele é uma homenagem ao cinema clássico, ao nascimento do cinema. Então, eu não sei se ele é muito sessão da tarde. Tanto é que a Globo passou ele recentemente, que eu digo há uns 2 anos, né, recentemente, na tela quente. Eu nunca vi ele na sessão da tarde, então, não sei. Outra curiosidade é que tem o Borá, né? O policial que persegue ele no filme é aquele mesmo ator que faz o repórter lá maluco, o Borá. E apesar de ter uns trejeitos, o personagem é muito mais sério. Mas também, né? Ser mais aloprado do que o Borá é difícil, né? Mas enfim, não é um personagem tão cômico quanto o outro papel dele. E eu só queria falar que eu te entendo, tá, Babi? Porque pra quem chorou a primeira vez que viu o Tobey Maguire lá se balançando como Homem-Aranha, por questões meramente pessoais, de eu falar assim, agora as pessoas vão entender o que a gente sente quando lê quadrinhos. E depois, chorar anos depois, vendo uma entrevista do Stan Lee, dizendo que ele sentiu exatamente a mesma coisa quando viu aquela cena, então eu não posso te questionar em nada, né? Não posso... Bom, então agora... Vamos para os acréscimos? Vamos.